E aí, eu sou o Molly Botany com mais uma dica do método Overdrive. Soa bem, né? Overdrive. E eu começo com essa pergunta. Você sabe qual é o lugar mais perigoso para um profissional? Eu não estou falando aqui de um beco escuro às 2 da madrugada, se bem que é bastante perigoso. Estou falando de carreira, de futuro profissional. O lugar mais perigoso para um profissional é a famosa zona de conforto. E não se chama zona de conforto à toa, porque você fica confortável lá e acaba não agindo. E eu não vou ser hipócrita aqui. Eu também entro em zonas de conforto. Já entrei em algum momento, todo mundo já entrou e todo mundo vai entrar. O problema não é estar na zona de conforto. O problema é quando você reconhece, você tem ciência que você está numa zona de conforto, você tem ciência de que isso vai te trazer problemas no futuro e você daí não faz nada. Aí sim a gente tem um problema. Eu vou trazer alguns cenários, alguns raciocínios que deixam as pessoas na zona de conforto. Vamos lá então. Eu trabalho em empresa nacional, eu não preciso falar inglês, então não vou estudar inglês. Beleza, é uma maneira de se enxergar a coisa. Porém, eu já vi dois cenários acontecerem. Um deles é, essa empresa acaba conseguindo um cliente ou um fornecedor internacional e aí começam a chegar documentações em inglês. Você, que achava que não precisaria falar inglês, na posição que você está, é a pessoa que tem que daí falar ao telefone com essas pessoas, esses estrangeiros, falar em inglês. De repente, pinta uma reunião em inglês, de repente pinta uma auditoria em inglês e aí você começa a ter problemas. Portanto, é um raciocínio que pode não acarretar em nada se você der sorte e essa empresa sua aí nacional, que não precisa, não tem clientes internacionais, nem fornecedores internacionais, se nunca, esse jogo nunca virar, tá tudo certo. Mas se virar, aí você vai ter problemas. E acontece, eu também já vi, de empresas muito boas que acabam sendo compradas por empresas internacionais, o que deixa o cenário ainda pior, porque documentação, reunião, tudo começa a acontecer de uma maneira bem intensa. E, naturalmente, a direção da empresa, a liderança, espera que você, funcionário, reaja, que você produza para a empresa. E se você não fala inglês e tudo, de repente, da noite para o dia, começa, tudo vira em inglês, né? Documentos, e-mails e por aí vai, então aí você também tem um problema grave. Portanto, eu entendo as pessoas que não gostam de inglês, nem todo mundo é apaixonado por inglês. A maioria das pessoas faz inglês para carreira. E se você não está sendo cutucado, não está vendo nenhuma necessidade muito próxima, muito urgente, a tendência é que você não faça nada, fique na zona de conforto. Mas o mercado está competitivo, tem gente vindo aí atrás. Então é melhor, com relação ao inglês, você se mexer sim e ficar preparado para alguma mudança no cenário que você acha que talvez não vá mudar. Mas é melhor estar preparado. Eu trabalho em uma multinacional, mas meu cargo não exige inglês. Isso acontece muito em empresas multinacionais com a moçada do operacional. Tem muita gente que começa como operador de máquina e acaba virando gerente no futuro. Uma carreira super bonita. Mas essa moçada que está lá, não estou falando de colar, tem também a turma do administrativo, né, que não está muito envolvida com processo em inglês, tal, mas no administrativo, numa multinacional, é mais comum documentação, reuniões em inglês. Mas a moçada do operacional, né, um operador de máquina, por exemplo, se eu não tenho que ler procedimento, não tenho que participar de reunião em inglês, então não preciso de inglês. Mas, se você tiver visão, você está numa multinacional, embora você seja operador de máquina, a sua função ali não requeira, pode acontecer do seu coordenador, do seu supervisor, gostar do seu trabalho,
apostar em você e querer levar você para um cargo de líder e depois, no futuro, coordenação, supervisão. Para isso, você tem que estar preparado. Eu já tive um monte de gente, nesse caso, moçada do operacional, que me procurou e falou, cara, eu preciso aprender inglês urgente, senão eu vou perder esse cargo de líder que eu sei que daqui a uns 6 meses vai surgir. Então, outro caso no qual você não deve ficar numa zona de conforto, deve estudar inglês, porque a concorrência está por aí. Parei de estudar inglês porque o que eu sei já resolve. Né? Também entendo. Se você consegue trabalhar em inglês, né? Não está sendo um problema para você, o inglês não é um problema para você, você sabe que o seu inglês não é aquelas coisas, então a tendência natural é você parar de estudar e ficar nessa, eu nem vou dizer que é uma zona de conforto, você já fala inglês, mas aí o importante é o seguinte, pode ser que surja uma vaga. Eu já vi gente que estava nessa situação, exatamente desse jeito. Eu tinha um cargo até legal. E surgiu essa pessoa, por exemplo, pensando numa pessoa específica, nunca pensou em morar fora, nunca teve essa vontade de trabalhar em morar fora, em outro país, trabalhando pela empresa. Não era uma aspiração. Mas, com o tempo, a mentalidade dessa pessoa, a cabeça da pessoa mudou. E surgiu uma vaga e o inglês daí não era suficiente, não tinha o nível ideal para essa vaga e essa pessoa acabou não conseguindo essa vaga. Então, embora você já fale inglês, consiga se virar, se você tem noção de que seu inglês não é ainda upper intermediate ou avançado e você sabe que para subir, para crescer ou aceitar uma vaga no exterior que pode sim surgir, é bom também estar preparado, é bom não ficar estagnado. Eu sou barman, não preciso de inglês. Eu resolvi pegar esse exemplo aqui porque aconteceu com um amigo meu, que era barman e sempre falava para mim que não precisava estudar inglês, porque não tinha necessidade nenhuma. Né? Aparentemente, não mesmo. E um dia, esse cara me disse que queria fazer inglês. E eu falei, o que foi que aconteceu? Ele tinha visto a possibilidade de trabalhar num cruzeiro internacional. E barman de cruzeiro internacional ganha legal. Né? É uma boa oportunidade, sim, de fazer um caixa. E para muita gente vira mesmo uma profissão. Tem muita gente que trabalha, assim, em cruzeiros internacionais. Tem muita gente que faz bico e tem gente que tem isso como profissão. Mas sem inglês, não dava. Então, foi um caso de uma pessoa, e nesse caso um barman, mas tem um monte de profissões, um monte de atividades, né? E que as pessoas acabam achando que nunca vão ter essa necessidade. Então, inglês hoje em dia, na verdade faz tempo, né? É um idioma essencial. Então, vale a pena você estudar, e estudar direito. Agora, se você falar, cara, é chato, já comecei, não deu certo, o problema é que você não encontrou o curso correto. Se você faz um curso, não pode falar português, não traduz, aí realmente fica complicado. Você tem que buscar um curso que faça sentido. Se você começou um curso de inglês e em 4 meses você não sentiu uma melhora grande, alguma coisa está errada. Aí, se não há essa melhora, você se desanima e acaba desistindo. E essa é uma experiência ruim que acaba fazendo com que você fique nessa zona de conforto com maior facilidade. Portanto, né, para você ter sucesso na sua carreira, seja lá qual for, precisa de ação, precisa que você haja. E sempre pense que atrás vem gente. A concorrência para qualquer cargo, qualquer setor, qualquer segmento é grande. Os empregos estão cada vez mais escassos, então é bom estar preparado. Legal? E é isso que o Overdrive faz. O Overdrive alavanca o seu inglês, ele prepara você para trabalhar em inglês no prazo mais curto possível. É um método extremamente lógico, extremamente prático. Se você quiser mais informações sobre o Overdrive, é só entrar em contato comigo e a gente se vê.